Cansei de tentar alcançar a graça que provém dele. Os medos me fazem lembrar. Cansei de tentar alcançar a graça que provém dele. Os medos me fazem lembrar quão dependente eu sou de ti. Fui ao mundo pra salvar, mas quem irá salvar-me? Fui tentando te encontrar que eu descobri que pela fé em ti eu salvo sou. De modo inexplicável a graça me alcançou. Aquece os corações, Senhor. Não apenas servos, somos filhos, e a nossa fé está alicerçada em ti. Aquece os corações, Senhor. Uma garantia recebi, um testemunho interior, perdão completo eu ganhei. O fogo santo me inflamou. Tantas vezes eu lutei pra domar a tentação. Se perdi agora em Cristo, venço então. Hoje eu não temo mais, eu posso crer. Teu Espírito me enche de poder. Aquece os corações, Senhor. Não apenas servos, somos filhos, e a nossa fé está alicerçada em ti. Aquece os corações, Senhor. A história fala de um jovem pregador chamado John Wesley, que na sua geração era um homem cheio de boas intenções, amava ao Senhor, tinha paixão missionária, mas um dia ele precisava de uma experiência viva, e isso Deus ofertou para ele. No seu diário ele fala que na tarde do dia 24 de maio de 1738, ele foi convidado para uma pequena reunião de oração. Ele foi meio que sem vontade, mas chegou até aquela reunião na chamada Rua Aldersgate, em Londres. E ali, a história conta que ao ouvir o comentário bíblico da carta de Paulo aos Romanos, falando sobre a graça de Deus e a justificação pela fé, ele teve a clareza e a convicção de que aquilo era uma verdade para a vida dele. Naquele momento, ele mesmo relata que teve o seu coração estranhamente aquecido,
sentiu aquilo, e aquela certeza, aquela convicção, naquela noite, de que os seus pecados estavam perdoados, de que agora ele tinha paz em Deus e tinha certeza da salvação. Isso mudou a vida de Wesley. Naquela noite foi marcante. Deus restaurou o seu ouvido e mudou o seu falar. A partir daquele dia, ele invadiu as ruas, as praças, as fábricas, os lares da sua cidade, com a pregação do Evangelho. E todos puderam entender o poder da palavra de Deus. Todos conseguiram entender a obra do Espírito Santo, o poder do arrependimento, da graça e da justificação pela fé. A partir de Wesley, todas as outras nações em volta foram impactadas pelo avivamento. Muitas almas se renderam, muitas almas se renderam. Discípulos foram gerados. Uma nova história aconteceu na Inglaterra. Uma revolução espiritual marcou aquele lugar. Uma revolução espiritual, uma revolução social tocou muitas vidas ali. E hoje somos herdeiros dessa grande revolução. E o que espera, o que Deus está esperando de nós é que nós coloquemos na presença dele para viver plenamente a sua vontade. Então aquece o nosso coração, Senhor. Aquece o nosso coração. Somos filhos e a nossa fé está alicerçada em ti. Aquece os corações, Senhor. Aquece os corações, Senhor. Aquece os corações, Senhor. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. E nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Podemos declarar isso ao nosso Deus. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Nós temos essa certeza. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Só pode ser feliz Tendo Jesus no coração, você só pode ser feliz. E o cantor vai declarar isso para nós.
Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Ele é, nós declaramos. Pode confiar, pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Essa é a nossa certeza no nosso Senhor. Em nome de Jesus. Louvado seja Jesus por estarmos aqui, nesse dia tão especial para a Igreja Metodista, né? Em que a gente comemora a experiência que o Wesley teve, que já foi citada no nosso vídeo, há 288 anos atrás, exatamente, na rua Aldersgate, em Londres. Esse evento é conhecido como o Dia do Coração Aquecido, né? Como nós já ouvimos. E ela, como já foi falado, esse evento marcou a conversão profunda de Wesley ao Senhor. Aquela experiência espiritual profunda que deu a ele toda a convicção que é necessário que todo o cristão tenha, da sua salvação em Jesus Cristo. Ele já citou alguma coisa no vídeo, mas eu gostaria, alguns irmãos aqui ainda são meio novos na igreja, né? Ainda não conhecem mais sobre essa experiência, e eu gostaria de ler o relato de Wesley, que consta do seu diário, a respeito do que aconteceu naquela noite. Palavras de Wesley do seu diário, abre aspas. À noite, fui com muita má vontade a uma reunião na rua Aldersgate, onde alguém lia o prefácio de Lutero à Epístola aos Romanos. Cerca de 8:45, enquanto ouvia a descrição que Lutero fazia sobre a mudança que Deus opera no coração através da fé em Jesus Cristo, senti que meu coração ardia de maneira estranha. Senti que, em verdade, eu confiava somente em Cristo para a salvação, e uma certeza me foi dada de que Ele havia tirado os meus pecados, e que me havia salvo da lei, do pecado e da morte. Comecei a orar com todo o meu poder por aqueles que me haviam perseguido e insultado antes. Então testifiquei diante de todos os presentes o que pela primeira vez sentia em meu coração. Eu gostaria que os irmãos guardassem essas palavras repetidas do Wesley. Senti, senti, senti.
nesse relato, pequeno relato, ele cita 3 vezes a palavra sentir. Antes dessa noite, irmãos, Wesley, ele já era um pastor anglicano ordenado, e ele era extremamente religioso e cuidadoso com os seus deveres em relação à fé. Isso é verdade de sua mãe, Susana, né? Todos conhecem a história. Susana era bem durona, né? Então, Wesley era um pastor anglicano, extremamente religioso, mas apesar da rígida disciplina e das boas obras que ele mantinha, Wesley vivia angustiado. Ele vivia angustiado, sentindo medo da morte e falta de uma genuína fé salvadora, uma fé real, uma fé da qual seu coração fosse cheio. Ele percebia que a sua religião era baseada no temor e não no amor. A experiência que teve naquela noite transformou o Wesley, cheio de teorias e frustrado, em um evangelista incansável, como foi citado. A partir de Aldersgate, ele e seu irmão Carlos, e outros também, né, passaram a pregar fervorosamente ao ar livre, alcançando multidões de trabalhadores e de mineradores que antes eram desprezados pela igreja anglicana oficial. E o evento firmou as bases do metodismo. Primeiro, a busca pela santidade bíblica. Segundo, o impacto do evangelho na sociedade. E terceiro, a certeza interna da salvação proporcionada pelo poder do Espírito Santo. Nessa manhã, eu quero enfatizar um aspecto fundamental da santidade bíblica no enfoque metodista e wesleyano. O envolvimento do coração, do sentimento. Lembram que eu falei para vocês guardarem as 3 palavras, as 3 vezes que Wesley repetiu no seu relato? Sentir, sentir, sentir. Então, queridos, o movimento metodista, ele dá muita ênfase ao envolvimento do coração e do sentimento na vivência da fé. Para Wesley, santidade bíblica implica em desejos e sentimentos santos. Para isso, o coração deve estar sempre envolvido no serviço a Deus e ao próximo. O coração tem que estar ali. Não é apenas servir, é servir com o coração. Com o coração. A vivência cristã do amor a Deus implica em ardor de sentimentos. De sentimentos. Wesley, ele concordaria com o fundador do Exército da Salvação, que é uma igreja evangélica que tem origem no movimento metodista. Quando o fundador disse: uma reunião cristã é como uma xícara de café. Não é boa se não for quente. Não é boa se não for quente. Wesley sempre se sentia deprimido se a emoção não estivesse presente nas reuniões que ele dirigia. 2 impressões que ele teve sobre congregações onde ele pregou, anotadas no seu diário, mostram isso. Ao pregar numa congregação, ele anotou no seu diário, abre aspas, a respeito da congregação, né? Abre aspas. Mortos como pedras, perfeitamente quietos e perfeitamente desinteressados. Em outra congregação que ele pregou, ele anotou em seu diário, abre aspas, preguei na capela, um lugar frio, sem conforto, a um punhado de pessoas que pareciam tão afetadas pelo sermão quanto os bancos onde elas estavam sentadas. Para Wesley, uma reunião cristã bem sucedida era, nas palavras dele, viva, viva. Onde havia nas palavras dele, vibração agitada nos ossos dos ouvintes. Os ouvintes eram tocados na reunião em que Wesley dirigia e ele gostava de sentir que as pessoas estavam sendo tocadas
machucadas, que os seus sentimentos, que as suas emoções estavam sendo de alguma forma agitados pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo ali. Wesley cria que sentimento, emoção, envolvimento no coração, do coração, são fundamentais na vida cristã sadia. Depois do amor, os sentimentos mais presentes numa vida de santidade para Wesley são a alegria e a paz. Amor, alegria, paz. Wesley disse: todos os crentes deveriam encontrar prazer na vida. Todos os crentes deveriam encontrar prazer na vida. Wesley juntou santidade à felicidade, acreditando que a pessoa verdadeiramente consagrada a Deus não pode ser infeliz, já que o Espírito Santo traz paz, calma, alegria, sentimentos. Para Wesley, os sentimentos puros são como as boas obras, um produto, um sintoma da saúde da alma. Se vivemos corretamente nossas relações com Deus e com o próximo, nós nos sentimos bem. Nós nos sentimos bem. Mas para Wesley, esses sentimentos não deveriam ser buscados apenas visando o nosso bem-estar pessoal. Wesley concordaria com alguém que disse, abre aspas, não dê valor ao sentimento que não seja filho da verdade, nem pai do dever, do compromisso com o bem. Os bons sentimentos que vêm do Espírito Santo necessariamente geram boas obras. Não ficam conosco mesmo. Os sentimentos que vêm de Deus geram a glória de Deus e geram proveito para os homens e mulheres que estão ao nosso redor. Wesley disse também, abre aspas, não há amor a Deus sem paciência, e não há paciência sem humildade e serenidade do espírito. A humildade e a paciência, segundo Wesley, são as provas mais seguras do amor cristão. Humildade e paciência. Somente a humildade, diz ele, une a paciência ao amor. Sem ela é impossível tirar proveito dos sofrimentos ou evitar queixas, especialmente quando sentimos que nós não demos ocasião ao que os homens nos fazem sofrer. A verdadeira humildade, segundo Wesley, é uma espécie de aniquilação de si mesmo. A aniquilação de si mesmo. E para Wesley, isso era o centro de todas as virtudes. A humildade, que é uma espécie de aniquilação de si mesmo. Para ele, o nosso primeiro dever é amar a Deus sobre tudo. O nosso segundo dever é desculpar os outros pelos seus defeitos. E devemos começar a praticar isso dentro dos nossos próprios lares, Wesley disse. Concluindo, a busca pela santidade bíblica é a única direção a seguir para o metodista. Busca de santidade bíblica, em atendimento ao chamado do nosso Senhor Jesus Cristo. O metodismo tem a firme convicção de que a graça de Deus é suficiente para aperfeiçoar o amor de Cristo em nós, operando em nossos corações para tornar-nos puros, amáveis, sábios. Se o metodismo perder a paixão pela santidade bíblica, ou seja, pela busca incessante da semelhança com Jesus em caráter e em ação, ele não só trairá a sua herança, mas ele também negligenciará a sua missão no mundo. Ninguém é perfeito, mas todos são chamados a buscar a perfeição em amor, como o próprio Jesus ordenou. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Nisso criou Wesley, e nisso crê o movimento metodista genuíno. Para terminar, eu vou ler o texto bíblico do qual vocês estavam sentindo falta, né?
É só uma parte de um versículo de Abacuque, que deve ser a nossa oração também. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faz-se conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos cantar um hino. Esse hino eu escolhi. Até a Cléo disse, por que você não escolhe um hino conhecido? Eu disse, Cléo, esse hino foi escrito por Carlos Wesley, irmão de Wesley, originalmente nessa época. Esse hino que vamos cantar foi escrito há quase 300 anos atrás. Por isso que escolhi, né? Para a gente aprender, que tem um monte de hino que a gente não canta, porque não conhece, e nisso fica, não é? Então, vamos cantar. Ó bondoso Salvador, sendo meu amparador, negras ondas de aflição, fortes ventos perto estão. Deste espanto e do terror, vem salvar-me, ó bom Senhor, e no porto faz entrar minha barca sem quebrar. Consternado nesta dor, sem refúgio, sem vigor, meu medroso coração clama-te por salvação. Mostra o teu imenso amor, ó benigno Salvador, poderosa e clara luz, não me deixes, ó Jesus. Compassivo Redentor, vale a um triste pecador. Vida e gozo tu me dás, graça e fim de eterna paz. Enche o tébio coração com os dons da salvação, e seguro sem temor gozarei do teu favor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Senhor, nós te adoramos, ó Deus, por um dia, Senhor, ter lhes revelado a fé em Cristo aos nossos corações, ó Deus. E agora temos vida, Senhor, por causa do teu santo amor. Verdade diz esse hino que tantas vezes passamos por dificuldades e tribulações e lutas, ó Deus, decorrentes muitas vezes do nosso coração endurecido, do nosso coração reticente, do nosso coração que não reconhece muitas vezes que o teu caminho é o bom caminho, é o caminho da vida, é o caminho da paz. Ó Senhor, ajuda-nos, ó Senhor, fortalece-nos nos teus caminhos, ó Senhor, torna-nos produtivos para a glória do nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero chamar um minutinho. Vou para a gente já orar pelas ofertas, né?
Queridos, se preparem para trazer as suas ofertas diante do Senhor. Vamos orar por isso. Adoramos a Ti, Senhor, por este momento, por cada vida aqui presente, pela obra do Teu Espírito em cada coração, Senhor. E agora abençoa, Senhor, nesse momento de ofertas. Que as ofertas sejam multiplicadas milagrosamente para a glória do nome de Jesus, Senhor. Abençoa cada coração, Senhor. Toca cada coração, que nós possamos, ó Deus, cada vez mais ser generosos, ó Deus, dedicados, ó Deus, cheios de fé ao ofertar, ao contribuir com a obra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, queridos. Nós podemos continuar exaltando o Senhor. E essa canção, ela nos lembra que em todo tempo nós temos um Deus gracioso, que nós podemos clamar a Ele, para que Ele possa abrir os nossos corações, que Ele possa abrir as nossas vidas. Seja essa canção que declaramos ao Senhor, que possamos declarar isso ao nosso Deus, dizendo que Ele é soberano, que nós podemos celebrar ao Senhor em todo tempo, com alegria, podemos dizer isso com palmas. Te adoramos, Senhor, e esse é o clamor que fazemos nesta manhã. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Declaramos. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo. Vamos declarar no início, abra os olhos. Ele é o nosso Deus, nós clamamos isso a Ele em todo tempo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Porque tu és santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Queremos, Senhor. Quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Quero te ver. Nós cremos um Deus que é soberano sobre nós. Nós podemos clamar a Ele nesse tempo. Pai, nós queremos ver a tua face, Jesus.
Nós queremos ver a tua face, Senhor. Nós queremos ver a grandeza do Senhor em todo o tempo, Pai. Por isso eu quero clamar nesse momento com os meus irmãos e irmãs. Que teu Espírito Santo possa revelar a nós a tua graça, a tua santidade. E aquecer os nossos corações em todo o tempo. E declaramos santo a Ele. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Aleluia, você pode aplaudir ao nome do Senhor. Nós te louvamos, Jesus. Nós te exaltamos, queremos mesmo ver a tua face. E podemos também declarar ao nosso Deus que nós o louvamos, nós exaltamos ao nosso Deus. Nós podemos declarar isso com graça, com alegria, com o fervor do Senhor sobre nós. Podemos declarar isso ao nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Por isso podemos declarar isso ao nosso Deus. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Ele é excelso, podemos declarar. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de Declaramos com louvor. alegria. Louvemos Ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Hosana Hosana ao nosso Deus. Hosana, Hosana ao nosso Hosana significa Rei. bendito ao Rei que vem. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Ele é a nossa Rei. vida. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo
essa graça, por Ele ter enviado Jesus a nós, nós podemos também receber desse amor do Pai. Nós podemos também receber dessa graça do nosso Deus. E podemos declarar isso com alegria no coração. Que é por graça, é por favor do Senhor que estamos aqui. Por favor dEle que podemos celebrar ao nome do nosso Deus. Dizer isso. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Declaramos isso, você pode declarar isso. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, Nosso Senhor. vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu e você, como pecadores. Logo eu, um pobre pecador. Logo eu, tão fraco e tão devedor. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal. Logo eu, diante de um Deus imortal. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Se quisermos isso. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Sabemos disso. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador. Logo eu, tão fraco e tão devedor. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal. Logo eu, diante de um Deus imortal. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus. Deus, nós sabemos. Logo eu, um pobre pecador. Logo eu, tão fraco e tão devedor. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal. Logo eu, diante de um Deus imortal. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus.
amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor recebe o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente como as manhãs, é firme e constante, e se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus. Pelo seu amor, nós temos essa certeza no nosso Deus, podemos declarar pela última vez. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus, o amor de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, nós mesmo finitos, mesmo limitados, somos ainda assim alcançados pela graça do Senhor. Somos ainda assim alcançados pelo poder do nosso Deus, não pela nossa força, mas pela misericórdia do nosso Deus, que não levou em consideração os nossos pecados, não levou em consideração a nossa vida distanciada do Senhor. Mas ainda assim o Senhor manifesta a sua glória, a sua graça a nós e nos leva para esse ambiente de pureza, de vida, do poder do Senhor sobre nós, Pai. Por isso nós queremos nos render ao Senhor nessa manhã, Pai. E ao nos render, Deus, nós queremos declarar a Tua soberania, Pai. E queremos clamar, aqueça os nossos corações, gere em nós vida, graça, abra mesmo nosso entendimento, para que nós possamos sentir mesmo em meio a lutas, a dificuldade do poder do Senhor, Pai. E que em nome de Jesus nós possamos ser impulsionados para viver sobre essa graça, sobre esse amor e sobre a vida que só o Senhor nos dá, Pai. Sobre a vida que só o Senhor revela a nós. Nós clamamos por isso, crendo no Teu Espírito Santo, Pai. Te entregamos esse tempo de louvor com graça e com vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir ao nome do nosso Deus. Nós te louvamos, Pai. Te louvamos, Jesus. Te exaltamos, Senhor. Te entronizamos, Jesus. Aleluia. Você pode se assentar, meu irmão. E ao se assentar, eu quero convidar a sua irmã Eliana para estar aqui. Se você tem participado desse tempo nosso de grupos pequenos, você tem também percebido que nós temos falado nesse tempo sobre um coração ensinável, sobre crescermos em Deus. E para o grupo lá nosso dos menos 45, que é o que eu estou mais perto, né? No outro também eu falei isso, né? Nós estávamos um grupão quando começamos esse tema do coração ensinável. E nesse tempo do coração ensinável, né, de termos esse coração ensinável, uma das primeiras coisas que eu disse para todo mundo foi: olha, se nós não estamos disponíveis para crescer, para avançar em Deus, para desfrutar da presença do Senhor, nós teremos dificuldade em sermos cristãos. E esse texto, ou esse tempo onde a Eliana vai ministrar a palavra, é um tempo de crescimento para ela também. Eu já falei há algum tempo, né, que a Eliana tem um dom extraordinário de palavra de sabedoria, de conhecimento, e precisa ser usado, né, precisa ser posto em prática. E aí, nas horas, quando ela está ali na liturgia, ela prepara tanto carinho, e eu falei: não, agora
vamos dar no próximo nível, né, minha irmã? Não, pastor, meu Deus do céu. Palpitação, tá tudo certo. Mas nós queremos uma graça no poder do Senhor, no cuidado dele. E a minha principal função como pastor, gente, é te empurrar para você fazer alguma coisa, para você começar a usar os seus dons, começar a usar aquilo que o Senhor colocou sobre você. Então, se prepare que você não está ainda, você vai ser empurrado em algum momento. Não liga não. Eu vou com calma, um de cada vez, mas cada hora nós empurramos um pouquinho, ser um pouquinho mais para frente para você avançar nisso. Hoje é a vez da Eliane, então nós vamos dar graça por ela. Nesse tempo, eu quero ter nas suas mãos, vamos orar por ela. Pai, obrigado, Deus, pela vida de Eliana. Obrigado, Pai, pelo amor do Senhor, pela graça do Senhor que a manifesta a ela, Deus. E eu quero clamar nesse momento, Deus, para que o Senhor possa também ministrar a ela com graça, com vida, com alegria. Que ela possa, mediante tudo que o Senhor já ministrou a ela, Deus. O Senhor já falou a ela, o Senhor tem falado a ela. E que em nome de Jesus ela possa ser um instrumento do Senhor para manifestar da graça, da vida, do amor e do vigor do Senhor sobre nós, Pai. Por isso, inunda os nossos corações de atenção, de graça, de vida, para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem ministrado sobre a nossa irmã e sermos grandemente edificados também por meio disso, Pai. Em nome de Jesus que eu oro, amém, amém. E amém. Fica à vontade. Bem, Laurinha, esqueci, gente, desculpa aí. Nossas crianças, vamos orar por elas. Hoje está só a Laurinha? A Dudinha já passou da idade, ela já falou que ela não quer mais, que ela não é mais criança agora. Não é não, Dudinha? Então vamos orar. Estenda as suas mãos aí, gente. Pai, obrigado, Deus, pela vida da Bia, obrigado, Deus, pela vida da Laurinha, esse tempo, Deus, de bênção e tempo de bênção sobre elas. Pai, nós queremos clamar também pelas crianças que não estão presentes, pelas crianças que não estão aqui por algum motivo, em relação aos pais, alguma coisa. Eu quero clamar em nome de Jesus, que teu poder, a tua graça possa abençoar a vida das crianças, Deus. Que em nome de Jesus a Laura possa crescer no Senhor e que esse tempo de aula possa ser um tempo também de bênção, de receber do Senhor da sua maneira, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos, amém, Jesus, e amém. Bom dia, irmãos. Então, logo eu, pequena, né, me achando às vezes incapaz, mas Deus tem preparado, né? E nós temos aprendido mesmo, nos grupos pequenos, que a igreja não é só o pastor, somos nós, todos nós. Nós temos que aprender e passar à frente, não é guardar para nós, né? E em uma das reuniões, nos grupos pequenos, um dia surgiu um comentário, né, sobre fé, né? Se a minha fé era genuína, se era grande, se era pequena, às vezes tinha fé em algo, mas logo me decepcionava, né? Foi mais ou menos isso. E Deus, quando o pastor falou comigo sobre vir entregar a palavra para vocês, ele me deu essa palavra de fé. Fala sobre fé, porque muitos ainda não entendem o que é fé. E nós temos um exemplo muito grande de fé, né? Wesley, né? Homem de fé, né? E eu gostaria de falar com vocês hoje um pouco sobre fé, né? Palavra que gera fé. Quem que vai passar ali? Eu gostaria que colocasse Romanos 10, 17. Vamos ter alguns textos bíblicos só para ficar ciente de que a fé, gente, vem pelo estudar a palavra de Deus. Então, assim, se você não consegue estudar a palavra de Deus, você não vai ter fé. Você vai ter fé da boca para fora. Vocês têm que entender, conversar com Deus, ler a palavra, tentar entender, o que não entender, volta e lê de novo, ora, né? Porque tudo está baseado na palavra do Senhor.
a fé nós encontramos dentro da palavra do Senhor. Então vamos ler Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Na minha eu coloquei assim, logo a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Nós estamos aqui nesta manhã para ouvir um pouco. Eu espero que eu seja bem clara, né? Não tenho experiência de ficar aqui no púlpito, mas gostaria de passar para vocês um pouco do que eu entendi nesse estudo sobre fé. A fé não nasce do nada. Ela nasce daquilo que você tem ouvido. Então, quem tem ouvido, ouça o que Deus tem para falar nesta manhã para vocês. Muitas vezes as pessoas dizem que querem ter mais fé, né? Às vezes falamos assim, eu tenho fé, mas é da boca para fora. E muitas vezes a gente quer mesmo ter mais fé, mas continua se alimentando de palavras de medo, de insegurança e dúvida. Sem perceber, acabam fortalecendo exatamente aquilo que enfraquece a fé. A verdade é que a fé cresce no ambiente da palavra. Quando você se expõe à palavra de Deus, algo começa a ser gerado dentro de você. Sua mente é renovada, o seu olhar muda e a sua confiança em Deus aumenta. O problema não é a falta de fé. Muitas vezes é a falta de uma alimentação espiritual correta. Estar ligado com a palavra do Senhor. A fé não vem de tentar acreditar mais. A fé vem de conhecer mais a Deus através da sua palavra, que é a Bíblia, os estudos. E quando mais você ouve a verdade, menos espaço as mentiras terão dentro de você. Porque quando você começa a ler a palavra do Senhor, a verdade que existe na palavra do Senhor, você perde o medo. Você toma confiança. Mas se você não está pautado na palavra do Senhor, o medo vem. Na primeira barreira, lá se foi a fé morra abaixo. Né? Existem vozes, né, que drenam a coragem da gente. Vozes de medo, comparação, insegurança e até mesmo condenação. Nós mesmos nos condenamos diante dos nossos pecados. Se você ouvir tudo ao redor, vai se confundir. Mas encontra força para continuar. Se você está pautado na palavra do Senhor. A voz da fé. Salmo 116, 10. Por que eu vou ler vários versículos? Para vocês verem que está pautado na palavra do Senhor. Não veio sobre minha mente, mas o Senhor colocou para que fique bem específico, que tudo está na palavra do Senhor. Eu criei, portanto falei. Fui grandemente afligido. Criei, por isso falei. Aqui, o versículo destaca a persistência da fé do salmista. A fé verdadeira sempre encontra uma voz. Não existe fé silenciosa, gente. Aquilo que você realmente crê, em algum momento você declara. Se a sua fé está pautada na palavra do Senhor, você vai ter como passar para o teu irmão sobre a verdadeira fé. Se a fé é pequena, se a fé é grande, você vai pautar dentro da palavra do Senhor. Aqui está a verdade. Muitas pessoas dizem que têm fé, mas suas palavras estão cheias de dúvida. Isso revela que, no fundo, ainda estão sendo governadas pelo que sente, não pelo que Deus faz e diz. A fé não se apoia no que é visto. Ela se sustenta na palavra. E quando a fé é real, ela se posiciona. A voz da fé não nega a realidade, mas também não se curva a ela.
Ela declara aquilo que Deus diz, mesmo quando tudo ao redor parece diferente. Tudo parece muito difícil, porque a fé não fala o que sente, a fé fala o que crê. Se você crê, você fala aquilo, você sente, você tem certeza, você fica convicto de que a fé, que Deus vai realizar aquilo que você tem esperado. E existe um princípio espiritual poderoso. Aquilo que você declara continuamente se fortalece dentro de você. Sua palavra tem poder. Se você fala medo, o medo cresce. Se você fala fé, a fé se levanta. Então, para de falar, eu tenho medo, eu não sei, eu não consigo. Não, eu tenho fé. Deus está trabalhando. A fé vai se levantar. Sua boca não apenas expressa sua fé, ela também alimenta. Por isso, alinhar suas palavras com a verdade de Deus não é opcional, é essencial. A fé se estabelece quando a sua voz concorda com o céu. Hoje, minha palavra é que você silencie as vozes que te dominam, que te diminuem. E fortaleça a voz de Deus dentro de você. Escuta a palavra do Senhor. Escuta Deus falando. É maravilhoso quando você se entrega para Deus. Minha fé está pautada no Senhor, meu Deus. Não vou ouvir o meu vizinho, o meu colega, mas vou ouvir o Senhor usando o meu irmão, o Senhor falando com o meu colega de trabalho. Vou procurar a resposta na palavra do Senhor. Eu vou entender quando vir de outra pessoa. Porque Deus usa pessoas, nem sempre do nosso meio, aqui. Mas Deus pode usar um vizinho. Você pode estar numa loja e, de repente, receber uma palavra de alguém desconhecido. Mas se você estiver pautado na palavra, você vai saber o que é de Deus e o que não é. Vamos ler Hebreus 11:3. Palavra e fé geram manifestação. Esse versículo destaca a criação. Através da fé entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus. De modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Existe um princípio espiritual poderoso. A palavra, quando encontra fé, gera manifestação. Desde o princípio foi assim. Deus falou e tudo passou a existir. A palavra foi liberada e a realidade respondeu. A palavra que carrega poder. Mas é a fé que ativa esse poder dentro de nós. Palavra sem fé se torna apenas informação. Fé sem palavra se torna apenas emoção. Mas quando as duas se encontram, há transformação. Que haja nesta manhã transformação em vocês, em nós, em mim. Peço, Senhor, que transforme mesmo o meu coração, as minhas emoções. Que eu seja bem informado. Que eu possa comer as informações que vêm do Senhor. Então, palavra sem fé torna apenas informação. Fé sem palavra se torna apenas emoção. Mas quando as duas se encontram, há transformação. Pense bem nisso. Muitas pessoas conhecem palavras, mas não vivem. Outras até têm fé, mas não estão firmadas na verdade. A manifestação acontece quando aquilo que Deus disse encontra um coração que crê e uma boca que declara. Se você crê, declara. Declara para o seu irmão, para o seu vizinho, para aquele desconhecido. Vai numa loja, declara sobre ele.
palavra do Senhor. É assim que nós vamos multiplicando. Você não vive apenas o que Deus disse. Você vive aquilo que você crê e sustenta. A manifestação começa dentro, antes de aparecer fora. Muitas vezes nós temos medos terríveis. Nem sempre nós colocamos para fora, declaramos nossos medos, às vezes por vergonha, medo das pessoas não entenderem. Mas nós somos um corpo. Tem um louvor que diz que bem ajustados, né? Nós conseguimos, nós nos sustentamos. Então, irmãos, hoje eu quero falar com vocês. Quando vocês sentirem qualquer tipo de medo, procura a palavra. Procura o nosso pastor. Declara. Não deixa o medo tomar conta do nosso interior. Fé que move o impossível. Hebreus 11:1. Esse é conhecido, hein, gente? Ora, fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e a evidência das coisas não vistas. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé começa exatamente onde seus olhos não conseguem mais enxergar. Quando você não consegue mais enxergar a fé, vocês pensam, eu tenho que ter fé. Vamos nos fortalecer. Vamos procurar ajuda. Muitas vezes você acha que está crendo, mas no fundo está apenas confiando naquilo que consegue ver e sentir. Só que a verdadeira fé não depende do natural, ela nasce no espírito. Pela manhã, quando acordamos, a primeira coisa que devemos falar, Espírito Santo de Deus, sê comigo. Me enche. Nós temos o Espírito Santo em nós. Tudo é diferente. Tudo que nós comermos, entendeu? Pela palavra. Nós vamos sentir, nós vamos entender. Fé, permanecer firme, mesmo quando tudo parece contrário. É carregar dentro de si uma certeza que não vem da circunstância, mas de Deus. Realmente, gente, talvez hoje nada faça sentido. Talvez você esteja olhando e não vendo respostas. Mas o invisível não significa que Deus não está agindo, significa que Ele ainda está trabalhando. Você que tem pedido por um parente seu, por um filho, por um marido, por um colega, e não está vendo nada mudar, não acredite nisso. Deus está mudando, Ele muda de dentro para fora. Muitas vezes são resistentes. Mas Deus está trabalhando. Certeza que Deus está trabalhando. Não é no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. Toda vez que você escolhe crer, mesmo sem ver, você fortalece aquilo que já está sendo gerado no mundo espiritual. Então nunca fala assim, fulano não muda. Está mudando sim, pode ter certeza. É porque muitas vezes nós somos resistentes a mudanças, a pequenas e grandes. Se você está orando pelo teu filho, não desista, porque não está vendo mudança, mas está sendo mudado. No mundo espiritual, Deus está fazendo. Não desista. Não desista do teu filho, não desista do teu marido, não desista daquele amigo seu, aquele parente que está longe, aquele que ainda não conhece o Senhor. Não desista. Se há algo dentro de você precisando ser mudado, ora. Entrega na mão do Senhor. Escolhe crer. Não desista no silêncio. Não negocie a sua fé.
O que Deus prometeu não depende do que você vê. Depende do quanto você permanece crendo. Hoje, volte a crer. O Senhor está fazendo. O Senhor está trabalhando. O processo muitas vezes cansa, mas que é uma batalha. Porque é nele que surgem as dúvidas, o silêncio, a espera, a sensação que nada está acontecendo. Mas Deus não te chamou para desistir no meio do caminho. O que hoje parece lento também faz parte da construção. Sua fé está amadurecendo. Sua dependência de Deus está crescendo. E seu coração está sendo preparado para aquilo que você pediu em oração. Deus vai fazer. E Deus não faz pela metade. Deus faz por completo. Começa a olhar com o olhar de Deus, com esperança, com fé. Deus vai mudar. Deus vai trazer de volta aquele que está perdido. Está orando por ele? Aquele que está em dúvida. Vamos orar para que Deus esclareça para ele. Muitas vezes a mente dele está confusa. Mas se nós orarmos, Deus vai abrir de novo a mente dele, o coração dele, vai mostrar onde está o problema. A guerra entre a fé e os sentimentos, irmãos. Isaías 50, 10. Isaías 50, 10. Está vendo que é tudo na palavra? Está tudo aqui. Quem é entre vós que teme ao Senhor, que observa a voz do seu servo, que anda nas trevas e não tem luz? Deixai-o confiar em nome do Senhor e permanecer no seu Deus. Quem dentre vós teme ao Senhor, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confia no nome do Senhor. Um dos maiores desafios da fé, irmãos, é confiar quando Deus está em silêncio. É um desafio. Quando a gente não está vendo acontecer. Aí a gente fala assim, Deus esqueceu de mim. Deus não está me ouvindo, a minha fé é pequena. Não tem orado o suficiente, não tem jejuado o suficiente. Deus está em silêncio. É um desafio. Porque quando Ele fala, é fácil crer. Mas quando tudo fica em silêncio, a fé é testada. O silêncio de Deus não é ausência, é processo. Muitas vezes Deus não fala de novo porque Ele quer que você permaneça naquilo que Ele já disse. Muitas vezes a gente não tem ouvido, mas Deus já disse. O seu coração já enviou pessoa para te dizer, mas você não quer ouvir ou tampou. Quer o quê? Que vem um anjo vestido de branco, com asas grandes, diante de você e te diz, ouça, aprende a ouvir a voz do Senhor. Às vezes uma pessoa fala uma coisa com você, você acha, que isso? Aí depois você vai pensando, tem lógica. Não, Deus enviou essa pessoa para falar comigo. Temos que aprender. O silêncio de Deus não é ausência. É processo. A fé madura não precisa ser confirmada o tempo todo. Ela se sustenta na palavra liberada. Quantos têm liberado palavra para vocês? Para nós? Para mim? E muitas vezes fico surda. Ah, porque né, Deus não foi um anjo que desceu? Gente, pode ser alguém da rua, passou. E libera uma palavra para você. Quantas vezes Deus já te usou para levar uma palavra para uma pessoa que você não conhece, que você não entendeu, por quê? Você está me levando? Rosana já deu uns exemplos umas vezes, que ela foi usada por Deus para levar.
Muitos de nós somos usados. Às vezes há uma resistência de ir. Vem no coração, queima no coração para você ir até a pessoa e falar com a pessoa, mas você fala assim, eu nem conheço a pessoa. É Deus, é Espírito Santo de Deus querendo te usar. Você deixa Deus usar. Talvez hoje você esteja esperando uma resposta. Mas Deus está te ensinando a confiar além do que você sente. Não abandone o que Deus te prometeu, só porque ainda não aconteceu. Mesmo em silêncio, Ele continua trabalhando. Permaneça. Permaneça em oração. Não desista do seu ente querido. Não desista do seu vizinho que às vezes já trabalha com som alto, com algum problema. Não desista, continue orando. Permaneça orando. Fé é uma decisão diária. Vamos ver em Romanos 4, 20 e 21 o que Deus tem para falar. E não vacilou na promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. E não duvidou. Por incredulidade da promessa de Deus, mas foi fortalecido na fé, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Deus tem promessas para nós. Amém? Então, creia. A fé que move o visível não é perfeita, é decidida. Abraão não tinha tudo resolvido. Quem conhece a história de Abraão sabe. A fé, né? Ele não tinha tudo resolvido, mas tinha uma convicção. Deus é fiel para cumprir. E é isso que sustenta a fé. Não é o cenário, não é o tempo, é quem fez a promessa. Deus. Deus prometeu, Deus fará. Talvez você tenha oscilado, duvidado e até se cansado no caminho. Mas hoje é dia de alinhar novamente seu coração. Não desista do teu filho, não desista do teu marido, não desista do teu cunhado, não desista do teu vizinho. Deus vai preparando. Gente, fé é uma decisão diária. É escolher confiar, mesmo depois das frustrações. É permanecer mesmo quando a vontade é desistir. Muitas vezes tenho vontade de desistir e falo, vou largar para lá. Deixa. Já é homem, já é mulher formada. Mas Deus está dizendo, não desista, eu tenho promessas para ele. Não importa o que ficou para trás. O que importa é a posição que você decide assumir hoje. Volte a se firmar na promessa. Volte a se posicionar. Deus continua sendo fiel. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. É o processo, às vezes é longo. Pensamos em desistir. Muitas vezes damos 2 passos para frente, 1 para trás. Mas Deus não desiste. Nem tudo fará sentido agora. Provérbios 3, 5, 6. Esse também é conhecido, hein? Confia no Senhor com todo o teu coração. E não te apoies em teu próprio entendimento. Nós, às vezes, queremos agir por força própria. Sem procurar o Senhor. Mas confia no Senhor de todo o teu coração. E não te atribes no teu próprio entendimento.
Reconhece em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Chega um ponto na caminhada, irmãos, com Deus, que a fé exige entrega total. Temos que parar de tomar leitinho e começar a comer comida sólida. Porque enquanto você tenta entender tudo, controlar tudo e prever tudo, você acaba limitado. Limitando aquilo que Deus tem para você. O que Deus quer fazer na sua vida. A fé verdadeira não precisa de explicação, ela precisa de confiança. Confiar em Deus. Mesmo quando você acha que não está acontecendo nada. A fé verdadeira precisa de confiança. Confiar em Deus é abrir mão de necessidade de ter resposta para tudo. É descansar mesmo sem entender o processo. É duro, gente. Eu sei que é difícil. A gente quer tudo para ontem. Você quer pedir hoje a Deus mudança em nossa vida. Mudança na vida do nosso ente querido. Mas é o tempo de Deus. Não adianta a gente acelerar. Confiar em Deus é abrir mão da necessidade de ter resposta para tudo. É descansar mesmo sem entender o processo. Pediu, orou, continua orando, aguarda o processo. Deus não quer ninguém perdido, não. Deus não quer ninguém que eu abandone, não. Mas Deus tem um processo, deixa ele passar pelo processo. Muitas vezes eu ouvi, eu não sei se foi na internet, o que vê, às vezes a gente está orando pela uma pessoa, mas Deus tem um modo dele agir, a gente está pedindo de outra forma. Tem hora que temos que deixar Deus agir. Mas pedir ao Senhor, Senhor, continue agindo. Porque eu não quero o meu pai, eu não quero o meu irmão, eu não quero o meu marido perdido. Eu não quero o meu colega perdido. E deixa Deus. Deixa Deus no processo. Talvez hoje a sua mente esteja tentando encontrar lógica. Mas Deus está te chamando para um lugar mais profundo. De confiança. Confie em Deus. Entrega. Mas não para, gente, não dorme. Mas entrega, Senhor, eu confio em Ti. Então faça conforme o Teu querer. Nem tudo vai fazer sentido agora. Nem tudo será claro no início. Mas quando você decide confiar, Deus começa a alinhar caminhos que você jamais conseguiria sozinho. Fé é soltar o controle, é descansar na direção de Deus. O inimigo sabe que se conseguir roubar sua coragem, consegue enfraquecer sua fé. Travar seus passos é silenciar aquilo que Deus quer fazer através de você. Não dê brecha para o inimigo, não. Eu tenho um problema de ansiedade muito grande. E quem sofre de ansiedade sabe que muitas vezes pensamentos ruins vêm na nossa cabeça. Nós não conseguimos pensar nada de bom, né? Mas é o inimigo. Eu sei que é. Por isso que nos fortalecer em Deus. Sabemos que Deus quer fazer algo através de nós. E nós precisamos de cura. Salmo 37:7, fique em silêncio diante do Senhor e aguarde nele com paciência. Uma das partes mais difíceis da fé é continuar confiando quando Deus parece em silêncio. Já falei isso aqui. E é mesmo. Porque o silêncio testa a ansiedade, confronta o controle e revela onde realmente está a nossa confiança. E revela onde realmente está a nossa confiança mesmo. Mas o silêncio de Deus nunca significa ausência. Muitas vezes Ele está trabalhando onde seus olhos ainda não conseguem ver, alcançar. Nem toda resposta vem rápido. Existem tempos em que Deus fortalece mais o seu interior do que muda.
o cenário ao seu redor. Não perca a coragem, irmãos. Só porque ainda não aconteceu, o céu continua em movimento, mesmo quando tudo parece parado. A fé madura aprende a descansar sem precisar de sinais. A fé madura. Para você ter uma fé madura, você tem que ter conhecimento da palavra. Hoje permaneça firme. Deus não se esqueceu daquilo que entregou em oração. Deus continua agindo. Então, a minha palavra de hoje é essa. Não desista. Se fortaleça. Espera no Senhor. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Grande é o Senhor. A tua misericórdia nos cobre, Senhor, a cada amanhecer. Oh Deus, que nós possamos também, Senhor, a cada amanhecer entregar o nosso ser a Ti. Enche, Senhor, o nosso espírito, Senhor. Enche, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem guardado para nós, Senhor, que ainda não demos liberdade ao Senhor de agir. Mas nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço, venha nos encher, Senhor. Venha nos tocar. Venha despertar em nós uma vontade maior de te conhecer, Senhor, através da palavra, Senhor. Oh Deus, que nós possamos, Senhor, ser, Senhor, santos diante de Ti, para também poder ser santos, Senhor, diante, Senhor, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos familiares, Senhor. Oh Deus, Tu és santo, Senhor, e nós Te adoramos, Senhor, nós Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor tem agido, Senhor. Muitas vezes, Senhor, não temos paciência, Senhor, em esperar, Senhor, o Teu querer, o Teu fazer. Mas desperta em nós também, Senhor, esta paciência. Tira de nós toda ansiedade, Senhor. Oh Deus, nos dê, Senhor, entendimento melhor da Tua palavra, do Teu querer. Visita, Senhor, nesta manhã cada um aqui presente. Fala, Senhor, com cada um aqui, ó Deus. Mostra a eles, Senhor, aonde precisa, Senhor, plantar, Senhor, a fé e a esperança, Senhor. Desperta, Senhor, em nós cada dia mais um querer, Senhor, orar, Senhor, pelos nossos entes queridos, Senhor, mas também saber esperar, Senhor, o Teu agir, ó Deus. Não deixe, Senhor, que nós nos desanimemos, Senhor. Que nós possamos, Senhor, querer mais e mais de Ti. Unge-nos, Senhor, com Teu poder, com Tua graça nesta manhã. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, Senhor, pela palavra plantada em nós, Senhor, nesta manhã. Que nós possamos colocar em prática, Deus. A igreja metodista em Amparo, Senhor, declara nesta manhã que Te ama, ó Deus. Aqueles que concordam, diz amém. Amém, Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Aleluia. Continue de pé, meu irmão, se você puder. Enquanto a Eliana ministrava a palavra, eu comecei a lembrar o quanto nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano. E aí na minha mente, um pouco mais, que gosto de algumas canções que normalmente a gente costuma cantar, eu já fui para aquela canção do Asaf, né? Sei, Senhor, sim eu sei, Senhor, que Ele é poderoso. Tem seus próprios planos, tem seus próprios planos. Que aí fala sobre um Deus que faz infinitamente mais do que nós podemos fazer ou pensar. Mas para ajudar a gente, eu vou cantar uma mais conhecida, né? Acho que todo mundo conseguir cantar. Mas eu quero te convidar nesse momento, você a dispor o seu coração mesmo ao Senhor. Talvez seja o momento de você orar. Se você quiser estar aqui no altar, nós oraremos por vocês também. Mas se você estiver vindo aqui para o altar para declarar a Deus, olha, eu quero viver essa fé, Deus. Eu estou com um problema de fé. Às vezes nós deixamos a incredulidade, o medo, as ansiedades tomar conta do nosso coração. E a nossa fé fica enfraquecida. E às vezes nós estamos aqui exatamente como igreja para nos ajudar, para caminhar uns com os outros e podermos
declarar que o Senhor Ele é poderoso e que nós viveremos por fé e não por aquilo que vemos. Então você pode fazer tanto no seu lugar, mas se você quiser tomar uma posição de fé e estar aqui para que nós possamos juntos orar ao Senhor, você pode se achegar aqui ao altar. E ao se achegar, você, enquanto nós cantamos, você já vai declarando e orando ao Senhor. Então, comece a declarar isso ao Senhor, declarando ao seu próprio coração, dizendo: Deus, cada vez nós sabemos que o Senhor é grandioso, e nós queremos viver para glorificar ao Senhor em todo tempo, em todo momento. Esse é o nosso desejo, Jesus, essa é a nossa graça, Jesus. Podemos declarar que nós queremos viver pela fé do Senhor, então declaramos isso. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Porque sabemos, E se diante de Ti não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. cada vez podemos declarar isso e orar ao Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de Ti não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer.
Jesus, nós queremos nesse momento, Senhor, declarar ao Senhor com graça, com vida, Deus, declarando que a Tua presença, o Teu amor está sobre nós e nós queremos viver tudo que o Senhor tem para nós, tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, Deus. Nós queremos desfrutar. Eu abençoo os meus irmãos e minhas irmãs nessa manhã e declaro: receba no poder do Senhor, receba na fé gloriosa do Senhor, receba na misericórdia grandiosa do Senhor, receba no cuidado do Senhor. É tempo de cuidado, é tempo de vida, é tempo de vivermos a fé que move montanhas, que nos faz andar sobre as águas. Oh Espírito Santo de Deus, inunda as nossas vidas com o Seu amor, Deus. Inunda as nossas vidas com o Seu poder, Jesus. Seja o Senhor exaltado, entronizado, e que a nossa fé possa estar firmada no Deus que cremos, na presença do Deus que cremos, naquele que nos viu mesmo em meu deserto, naquele que nos enxerga mesmo em meus pecados, e naquele que derrama na sua glória do Seu poder sobre nós, Pai. Por isso, ministra sobre nós da Sua graça, ministra sobre nós da fé, ministra sobre nós do dom do poder, do cuidado, da dom da fé que inunda o nosso coração de convicção santa de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, mediante ao Teu poder e a Tua graça. Por isso, Deus, inunda-nos em fé e nos faça diariamente sermos perseverantes no Senhor, na Tua glória, perseverante na Sua vida, Deus, perseverante no amor do Senhor, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos clamar em nome de Jesus, que a fé do Senhor possa estar sobre os nossos corações, mesmo em meus momentos de lutas e dificuldades, Deus. Que a fé do Senhor possa estar e permaneça sobre nós, Jesus. Nós precisamos do Senhor, ó Deus. Nós precisamos do Senhor, Jesus. Precisamos da Sua glória, Deus. Nós precisamos da Sua graça, Jesus. Nós precisamos do Senhor inundando as nossas vidas, Pai. Nós precisamos, Deus, do Senhor inundando as nossas vidas, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, vem mesmo sobre nós, Pai. Inunda mesmo os nossos corações com a Sua glória, Pai. Oh, Espírito Santo, o Senhor é poderoso e nós nos dispomos para isso, Pai. Nós nos dispomos a crer, Espírito Santo de Deus. Nós nos dispomos a crer, ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Senhor. O Senhor é grandioso, o Senhor é poderoso e nós nos dispomos a crer. Aleluia. Você pode se assentar por um instante, o Ministério do Louvor pode ficar por aqui. Só passando os avisos, queridos, nós estamos aí com o nosso boletim está atualizado, então já tem as datas principais aí para os próximos meses, o próximo mês, né? E na semana que vem já tem o próximo boletim. Esse mês é mais um mês de 5 domingos, né? Então ainda domingo que vem ainda é maio. Então venha pronto para celebrar o Senhor. No dia 7, isso é importantíssimo. Você vai ver que daqui a um dia vai ser divulgado aí nas nossas redes sociais também. No dia 7 nós teremos a celebração do aniversário da nossa igreja. Como igreja nós celebraremos 125 anos de história. Deus tem feito neste lugar, há 125 anos Deus começou um trabalho em Amparo, e nós temos celebrado ao Senhor por o que Ele tem feito. E estará conosco aqui o nosso bispo, o bispo Adonias, estará conosco ministrando a palavra. Então assim, é o tempo de bênção. Depois nós teremos aquela parte de podermos celebrar um bolo, comermos, isso é uma bênção também. Mas nós teremos um tempo de celebrarmos ao Senhor. E vai ser domingo de ceia. Então, além da ceia, teremos o nosso bispo pregando aqui, um tempo festivo. Então, venha preparado com o seu coração, com graça, com alegria. Já se programe para estar presente aqui, adorando ao Senhor. No dia 7 de junho, estaremos juntos nesse tempo. Amém. Então, os próximos grupos pequenos também já estão no nosso boletim. Se você percebeu, né, tanto no nosso boletim quanto nas nossas conversas aí nos grupos, nós começamos ontem também um grupo de sábado. Por quê? Porque nós temos alguns irmãos e irmãs que não conseguem comparecer na sexta, por conta de trabalho, da rotina, de muitas coisas que acontecem, né? E aí no sábado também mais uma possibilidade para junto da juventude nós termos esse tempo. Então se envolva com isso. Se você quiser nos dois, é uma bênção.
mas é uma oportunidade para a gente estar com mais e mais pessoas nesse ambiente, crescendo juntos, aprendendo juntos, lidando juntos, e em nome de Jesus eu creio que o Senhor tem feito e vai continuar a fazer, da sua graça e da sua glória sobre nós. E nós continuamos no período da reforma aí, né? Vocês estão percebendo, né? Então o seu Valcir que é o responsável por quebrar tudo, mas vai ficando bonito depois, né? Você viu que os nossos 2 banheiros já estão em funcionamento, tudo já organizadinho, quase 100% finalizado, mas assim, excelente, né? O banheiro, os 2 banheiros falta ainda o tetinho, né? Pintar, porque nós não esperamos primeiro o seu Valcir terminar tudo lá. Graças a Deus já foi. Se você ver as marcações da nossa rampa já tem sido feita, você já dá para você ver ali na frente, como ali na lateral, como vai ficar a nossa rampa para a entrada pela lateral. Talvez na próxima semana, já, seu Valcir, é a expectativa, né? Que aqui já esteja nivelado a parte aqui do corredor, então já vai ter um nivelamento, aí você já vai vendo as mudanças acontecendo, então você pode continuar orando, continuar contribuindo, continuar abençoando e... Diga. Então, Então já vamos avisar. Terça-feira, não use salto fino, se você estiver aqui. Terça-feira, não use salto fino. No domingo, se você puder, venha com a botinha. Tá frio, gente. Então você já tem a oportunidade abençoada. Aproveite o frio, uma bota, ou vem de tênis, ou vem de alguma coisa que não tenha salto fino, porque senão você vai furar os negócios lá e você vai atrasar o nosso processo, né? Porque aí tem que refazer depois. Então, nos ajude nisso. Então, eu vou lembrar também nos grupos depois, para que você esteja preparado, programado para estarmos juntos, entendendo essas dinâmicas aí da reforma, né? Que nós temos vivido. Então, amém. Por enquanto, nos nossos avisos, são esses que são os avisos especiais. Eu compartilhei com alguns, eu tenho ensinado, né, gente, vocês sobre vulnerabilidade, né? E uma das coisas que eu percebo para mim mesmo, que muitas vezes eu não consigo expor quando estou passando por alguma dificuldade. Eu, às vezes, me fecho, guardo para mim, resolvo em outro lugar, resolvo vou no meu grupo discipulado, nos meus grupos pequenos que tratam os pastores, né? Que nós também temos o nosso grupo pequeno. Eu vou lá, falo lá e tudo mais, mas eu acho que diariamente nós precisamos aprender a viver em vulnerabilidade. E eu tenho passado lá, né, com a minha família, semana, quem veio no ensaio aí, pôde ficar sabendo, né? Compartilhei com alguns também, meus pais estão numa situação complicada e tenho tentado lidar com isso à distância. Quase que na quinta-feira eu fui para lá para tentar lidar um pouco com a situação. Não conseguimos, um monte de coisa que tínhamos aí para fazer, e também pela viagem, a gente acabou de voltar de uma viagem, né? E aí viajar de novo mais 8 horas ia ser cansativo para a gente também, ia ser puxado para a gente, mas eu quero te convidar também para que você possa lembrar da minha família em oração. Então, eu já chorei tudo que eu tinha que chorar. Então, assim, não vou chorar hoje, vou tentar não chorar hoje. Mas que você possa orar pela minha casa, pela vida dos meus pais. E eu vou informando, assim, pela minha vida também, né? Que no processo a gente lida com muitas coisas e eu tenho uma dificuldade que muitas vezes meus irmãos me veem como pastor, né? E não como filho mais novo. E aí, como filho mais novo, a gente lidaria num ambiente de irmãos. Como pastor, eles esperam que eu tome algumas posições, que eu fique puxando algumas coisas, corrigindo algumas coisas aqui e ali. Então, eu nesse momento, eu queria ser só filho. Mas como não dá para separar um com o outro, então que você ore para que Deus me fortaleça também como pastor, como cuidador da casa dos meus pais, para que Ele derrame da sua graça também sobre a minha vida nesse tempo, né? E sobre a vida dos meus irmãos, dos meus pais, dos meus sobrinhos, né? Também são afetados por essa questão. Amém, querido? Então, continue a orar, continue a clamar mesmo a Deus. Se você perceber que às vezes eu estou mais cansado do que o normal, é que às vezes está cansado, né? Na quinta-feira eu estava aqui, na quinta-feira nós temos ensaio de louvor, e eu estava com a cara bem cansada, assim, bem abatida, e eu não tinha dormido, né? Na quarta noite, passei a noite meio ruim, dormi mal, tudo mais, e já comecei o dia fazendo as coisas, dia quinta, acabou depois do estudo, a Amanda até teve que tirar a foto, que eu estava resolvendo esse problema. A Amanda entrou para tirar a foto, quem está no estudo lembra, e eu fiquei lá resolvendo até 11 e pouco, depois na sexta-feira, de novo, o dia começando cedo novamente. Então, se você me ver um pouco mais cansado do que o normal, vocês perdoem e 6 horas para que Deus renove as minhas forças também. Amém, queridos? Que bênção. Então, se coloque de pé,
Vamos orar ao Senhor nesse tempo? Tentar não olhar para Amanda. Senão fica mais fácil de eu chorar. Mas eu quero convidar nesse tempo mesmo para você a fechar os seus olhos para que a gente possa encerrar o nosso culto. Clamar ao Senhor para que Ele possa guardar os nossos corações. Obrigado, Deus, por esse culto. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensina que mesmo em meio à dificuldade, o Senhor nos ensina a viver por fé e não por aquilo que vemos. Obrigado, Deus, porque mesmo em meio às impossibilidades, o Senhor é o nosso Deus que nos ensina a caminhar por fé e não por vista. Que nos ensina a solidificar a nossa vida no Senhor e não no que é nas coisas, no que é nos ambientes, no que é nas coisas que podem acontecer. Por isso eu quero clamar em nome de Jesus, Deus, seja, Senhor, sobre os nossos corações. Faça-nos viver mesmo para romper em fé, Pai. E que em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa nos ensinar a diariamente sermos sustentados pela graça. E na graça do Senhor, na força do seu poder, podermos viver tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Nós sabemos que o Senhor é poderoso. Nós sabemos que o Senhor fará tudo o que for possível e impossível para que nós possamos viver para manifestar a sua glória. Por isso, guia-nos nesse caminho. Que essa semana seja uma semana de bênção sobre a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Que em nome de Jesus o seu poder possa inundar as nossas vidas. E que em todo tempo, Jesus, o Senhor possa nos levar diariamente para viver a graça do Senhor, o amor do Senhor e a presença do Senhor, Deus. Livra-nos, Senhor, de todo tipo de acidentes, todo tipo de pessoas mal intencionadas, todo tipo, Deus, de defeitos que possam acontecer, Deus, nos ambientes onde nós fluímos e onde nós mexemos, onde nós vivemos, Pai. E em nome de Jesus, o seu poder e a sua graça estejam permaneçam sobre nós, Pai. Que o teu sustento esteja se permanecer sobre nós. E que a fé possa ser e guiar as nossas vidas da graça do Senhor em todo o tempo, Pai. Em nome de Jesus eu clamo por isso, cremos no teu poder, Deus. Em nome de Jesus, recebamos a bênção. Que o ousado amor do nosso Deus e Pai, que a maravilhosa graça de Jesus, que a comunhão, a consolação, andar diário com o Espírito Santo de Deus, possa sustentar os nossos corações e mentes em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém e amém. Você pode declarar isso para o irmão que está ao teu lado. Que Deus envolve o seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. celebramos isso. A estrada se abre à sua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Nós cremos, Senhor, e podemos declarar Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, se lembre que Deus levou em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus levou em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. aleluia, meu irmão, minha irmã, dê um abraço.